A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Seja bem-vindo aí ao nosso canal, amém? Então vamos aqui agora a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo para a lição de número 11, tá bom? A lição de número 11, que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Então esse é o título dessa lição, que é para ser ministrada aí em 11 de setembro, tá? Nesse mês. Vamos então aí à nossa lição. Peço a você que já deixe aí o seu like aí no nosso vídeo, tá? Para ajudar a divulgar aqui na plataforma do YouTube esse vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a nossa pré-aula, tá bom? Para te ajudar, você que é professor, você que também quer aprender, né? Você que vai preparar também a sua lição. Isso aqui é uma bênção para você, para ser um auxílio aí na tua aula, tá? E aí nós vamos aí esse vídeo, tá, que está aqui na nossa revista, e eu já convido você para deixar o seu like aí no nosso vídeo. Vamos aí então aí na introdução, tá bom? A introdução, nós vamos ver aqui que essa lição ela é um pouco bem atual, né? Então é uma lição bem atual, uma lição, ela não chega a ser assim polêmica, né? Mas como ela é atual, então tem muitos, principalmente o público mais jovem, tem mais conhecimento do que vai ser falado aqui. E aí apresenta assim uma dificuldade para professores que são mais antigos, né? E tem poucas facilidades no acesso às redes sociais, então tem aí um pouco de dificuldade para ministrar. O tema da lição é a sutileza das mídias sociais, tá? Esse aí é o nosso tema. E vamos na introdução. Nessa introdução, meus amados, eu já separo aqui, faço um destaque logo para o início, né? A parte que já diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Tá? Então, isso aqui, né, já de início, você já tem essa afirmação do comentarista, e aí a gente vê que isso aqui é o seguinte, convém já de início falar para os alunos, né? A internet ela não é nem boa nem ruim, ela é só uma ferramenta. Ela, na verdade, é uma grande biblioteca, né? Com várias possibilidades, tá? E aí, tanto para o bem ou para o mal, vai depender da pessoa que vai usar, tá bom? Como foi a TV, quando foi inventada, e todas essas tecnologias que existem até hoje. A gente vai ver que a internet ela é mais uma ferramenta, tá bom? E aí não tem como você classificar se é boa ou se é ruim. O problema é que você falar das ferramentas ruins dentro da internet, das coisas ruins que tem na internet, a gente vai ver aqui por essa lição que ela passa a ser muito mais perigosa para a igreja, para os irmãos, tá? Isso aqui é bom salientar, então a gente já tem que saber isso já desde o início, tá? Continuando na introdução, que essa introdução é bem grande, tá bom? Relembrando aqui, lembrando os irmãos que está usando aqui o texto de Romanos, que fala para a gente não se conformar com este século, né, com este mundo, tá? Isso aqui tem tudo a ver com esta lição, porque essa parte de Romanos do capítulo 12, ele nos ensina a gente não entrar na conformidade do mundo, porque o mundo hoje está super moderno, e aí o crente, o cristão, se ele se adequar ao mundo, ele acaba saindo do caminho do reino de Deus. Isso é um fato, é uma realidade. Muitos estão se perdendo, essa é a grande realidade do momento. Muitos estão se perdendo e indo por caminhos tortuosos por conta da pouca, como é que eu posso dizer assim, do pouco controle que tem sobre as mídias sociais na sua vida. Tá? Se você deixar de controlar, ela controla você e aí você pode perder a salvação. Continuando aqui na introdução ainda, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, logo no final da introdução, diz assim, ó, assim eles devem buscar nas escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Tá? Então, a realidade é que na Bíblia
tá? Isso aqui é um comentário sobre esse ponto da introdução. Na Bíblia a gente não vai encontrar nada que fale assim, não, para não acessar redes sociais, nem controle sobre redes sociais. O que a gente não tem nada que fale sobre redes sociais, assim como não tem nada que fale sobre maconha, né? Não tem nada que fale sobre pirataria. Então, o que a Bíblia tem, embora ela não tenha nada específico sobre redes sociais, ela tem os princípios que norteiam a conduta humana. E aí, a gente, baseado nesses princípios que a Bíblia nos coloca, a gente tem a forma correta de se navegar nas redes sociais, tá? Princípios simples, como se desviar do pecado, por exemplo. Você está acessando a rede social, se você seguir esse princípio, você vai conseguir com certeza navegar tranquilo nas redes sociais, extrair da internet o que tem de bom, sem você se contaminar, tá? Continuando então, no primeiro tópico, o tema do tópico é os cristãos na era digital. E aqui no primeiro subtópico, no subtópico 1, o título é A Realidade do Universo Online. E aí vamos entrar nesse subtópico, né? Quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, logo no início. Lemos em Eclesiastes 1.4, que, quer dizer, capítulo 1, verso 4, que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreve a sua própria história e escreveu, né, a sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Tá? Então, olha o tema desse título, né? A realidade do universo online. Quer dizer que ele é real, ele veio para ficar, ele está aí, ninguém pode ignorá-lo. Tá? Ninguém pode ignorar o cyberespaço, ninguém pode ignorar as redes sociais. Ele existe e está aí. E aqui, né, o comentarista ele está trazendo que cada geração ela trouxe uma contribuição, cada geração que existiu ela teve as suas conquistas, tá bom? E aqui eu até escrevi sobre isso o seguinte: mesmo que os problemas humanos se repitam em cada geração, como Eclesiastes fala em Eclesiastes 3,15, nós estamos vivendo uma situação relativamente nova no mundo. Que tipo de situação é essa? A corrupção, tá, do gênero humano num grau muito elevado por conta, né, do mau uso das mídias sociais. A gente vê esse tipo de comportamento social prejudicial às famílias, prejudicial às pessoas, né, por conta do mau uso das mídias sociais. Isso aí é algo relativamente novo, né? A forma é nova. Tá? Então, cada pastor, líder, cada crente, cada cristão tem que entender isso daqui e passar a conviver, né? Saber conviver com isso, tomar o devido cuidado, ser vigilante. Tudo isso aqui envolve essa nova condição que existe, né? Nova condição do pecado tentando acessar o ser humano. Continuando então, separei a parte também que diz aqui, quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó: os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do cyberespaço é uma marca desta geração. Tá? Isso aqui é interessante, né, que todas essas coisas, pirâmides, a escrita, a conquista do cyberespaço, isso daí são legados de cada geração. E essa geração ela está deixando esse legado. Tá? O uso do cyberespaço, o uso do mundo virtual. Esse é um legado dessa geração e é importante a gente entender isso aí. Saber como usar, você que é crente, você que é servo de Cristo, saber como usar isso daí, se adaptar a isso. Hoje em dia, daqui a pouco vai... Hoje, como é que a gente pode dizer? Há muito mais cultos, eventos transmitidos pela internet, cristãos, né, eventos cristãos, do que era há 5, há 10 anos atrás. E a gente vê esse comportamento, né, indo cada vez mais presente dentro das igrejas, e a gente tem que saber aproveitar isso. Senão daqui a pouco a gente perde jovens, a gente perde adolescentes,
e não perde somente para outras igrejas novas que estão surgindo, não, pode perder até para o mundo. Esse que é o perigo, esse que é o problema. Continuando então, aqui vamos para o próximo subtópico, que é o número 2. O título é Cristãos Conectados. Quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Tá? Muito interessante isso daqui, o comentarista foi muito feliz em apresentar essa parte aqui, vale a pena explorar. Mas lembrando mais uma vez a você, não esqueça de deixar aí o seu like no nosso vídeo, faz um comentário aí, né? Fala comigo como foi a experiência de ministrar esta lição, ou você que quiser um conselho, alguma coisa a mais, pode colocar no comentário. É bom a gente fazer essa interação, você ajuda o canal com isso e eu posso ajudar você também com algum conselho, eu ou outros irmãos que comentar aí. É uma benção. Amém? Não deixa de comentar no nosso vídeo e deixar o seu like aí. Vamos lá para esse comentário. Essa parte aqui que fala que nos dias da Igreja Apostólica eles se comunicavam com cartas, aquilo era uma interação social, como é hoje com as redes sociais, né? Não é verdade? Então a gente vai ver que a comunicação com cartas que existiu naquela época deu origem à Bíblia. Já pararam para pensar nisso? Eles mandavam cartas e o Novo Testamento, grande parte dele ali, você vai ver que ele iniciou por meio das cartas. As cartas foram escritas primeiro, depois que vieram os evangelhos, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Eles mandaram cartas, Paulo mandou suas cartas, Pedro mandou as dele, João, e aquelas cartas que foram mandadas, os crentes da época entenderam que eram inspiradas por Deus, que eram próprias mensagens do céu para eles, assim como foi as cartas do Apocalipse ali para as igrejas da Ásia. As cartas que Paulo mandou também traziam a doutrina dos apóstolos. E aí, o que eles fizeram? Depois que a igreja, né, se consolidou, aí o que eles fizeram? Criaram um cânon bíblico, tá? Usando aquelas cartas ali. Claro, tirar as cartas inspiradas, né? Pelo Espírito Santo, porque houve outras cartas e tudo que não eram inspiradas, totalmente inspiradas, e aí não foram aceitas. Mas é muito interessante a gente ver isso, tá? Que as cartas foram que deram origem ao nosso cânon do Novo Testamento. Quero fazer um destaque para essa parte que diz aqui também, ó, logo no final desse subtópico, o mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Tá? Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Aqui é o que eu estava falando anteriormente. A Bíblia não fala nada de espaço virtual, mas ela fala de andar prudentemente. E aí se aplica dentro desse contexto aqui. Tá? Aqui é o seguinte, irmãos. Essa parte que eu acabei de ler aqui. Um grande problema que a gente pode apontar quanto ao uso das mídias sociais é o esfriamento, né? O que ele pode dar à pessoa. Você pode se esfriar facilmente com isso daqui. Como assim? Você pode deixar as coisas devocionais de lado, como o tempo que você gasta acessando, a facilidade que você tem em assistir um culto online, por exemplo, quando na verdade você deve comparecer aos cultos, tá bom? Tudo isso daqui pode te causar um esfriamento, te prejudicar na oração, te prejudicar na leitura da palavra, e é por isso que a gente tem que estar atento a isso. Isso aqui ajudou a criar, por exemplo, essa nova tendência que existe hoje aí, nessa nova doutrina dos desigrejados aí. O mundo virtual foi uma ferramenta que eles usaram, né, até hoje usam, para isso daqui. Tá? Eles têm crescido cada vez mais por conta desse tipo de ambiente virtual. Então temos que tomar o devido cuidado com isso daí. Continuando no subtópico 2, tá? O subtópico 2, o título dele é Os Desafios de Ser Igreja na Era Digital. Então vai falar dos desafios de ser igreja hoje com esse mundo virtual que está aí, né?
O primeiro está aqui, ó, a desumanização. Vamos ver o que é isso, tá? Eu vou fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Então, olha, o comentarista mais uma vez muito feliz fala aqui, ó, ser igreja envolve contato. Então, quando fala em desumanização, que é o tema desse subtópico, fala em você perder característica que torna você humano. Várias delas, e uma delas que o mundo virtual propicia essa perda é o toque, o contato, tá? Então, ter contato é uma dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus ele é feito de experiências que são transmitidas de irmãos, de interação de irmãos com irmãos. Isso só se faz no olho, é o abraço, é o aperto de mão, é estar junto, é falar face a face. Isso é importante para o reino de Deus. E o mundo virtual, se a gente não vigiar, ele pode causar isso daqui. Aqui, no meu comentário que eu coloco lá no meu blog, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você que quiser acessar lá. No meu comentário eu falo disso daqui, que, por exemplo, o WhatsApp ele é uma ferramenta poderosíssima para você que quer evangelizar. Mas só que o que acontece? Um irmão que está afastado da igreja, você pode até usar o WhatsApp, mas numa situação de emergência, de tentar entrar em contato com aquele irmão ali. Mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que ir com um grupo na casa daquele irmão. Você vai ter que ir lá visitar aquela pessoa. Isso é importante, tá bom? A gente ter esse tipo de noção. Porque se a gente não, se tudo que a gente fizer em termos de evangelismo for por WhatsApp e Instagram e redes sociais, a gente acaba criando essa desumanização em nós mesmos, tá? Isso aqui é muito importante passar para o povo de Deus. Separei também essa parte que diz aqui, o universo virtual, tá? Acho que é o penúltimo parágrafo, o universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados, tá? Como eu tinha comentado anteriormente. Tá? Aqui é o seguinte, eles não aceitam autoridade, não aceitam uma liderança. A gente falou disso numa lição anterior sobre os desigrejados. Eles não aceitam a instituição arquitetônica, a instituição igreja. Eles não aceitam isso, tá? Então o mundo virtual é um ambiente para eles. Eles não precisam comparecer à igreja. Houve um relato, eu fiquei sabendo por parte de um irmão, eu não vi, eu fiquei sabendo de pastores que faziam ceia virtual. A pessoa levava o pão, né? Ou tinha em casa o pão e o suco, o vinho, sei lá, e eles oravam pela internet. Isso não é recomendável fazer, não é recomendável, porque a ceia foi ministrada com o intuito de haver união do povo. Tá? Na ocasião da ceia, Jesus se levantou, lavou os pés dos apóstolos, mostrando que eles tinham que se unir e ajudar uns aos outros e fazer o bem uns pelos outros. Jesus ensinou isso na ceia. A ceia ela é para trazer ali, valorizar a união do povo, tanto uns com os outros como o povo para com Deus. Isso é muito importante. E as redes sociais é um perigo nessa parte aqui. Temos que tomar o devido cuidado quanto a isso. Continuando, mundanismo também é o segundo subtópico, tá? Mundanismo ele vai falar da aproximação do crente com o ambiente de pecado. Vamos ler aqui um destaque que eu faço aqui, alguns, né? O primeiro é esse daqui, logo no início. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, né? Ou seja, ela tem que se destacar na sociedade, mas não virar um palco de shows, né? Isso aí tem que tomar o devido cuidado. E hoje em dia, se você parar para notar, você vai ver que está desse jeito, não é verdade? Continuando então, separei a outra parte, ó, influente, mas não mundana, tá? Ou seja, ela tem que ser influente na sociedade, mas não participar da sociedade.
A igreja ela é a parte da sociedade. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Então isso tem que ficar muito bem claro para todo servo de Cristo, tem que saber disso. Continuando, já no final desse subtópico, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz, porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Tá? Isso daqui, o comentarista faz uma alusão àquele caso lá do mendigo que virou uma celebridade de uma hora para outra, e aquilo ali foi, eu quero comentar sobre isso, né? Aquilo ali foi terrível, terrível, porque ele, essa figura, esse personagem aí do nosso tempo, né? Ele aparece por uma reportagem que teve, e aí essa reportagem, por si só, não é o que chamou a atenção, não. Mas o que chamou a atenção foi ele ter feito sucesso. É uma inversão de valores tremenda, ele fez um sucesso muito grande por conta da grande mídia social que ficou ali, que se criou em volta dele. Ele gravou um vídeo para um canal de YouTube e ali ele denegriu a imagem daquela mulher, tá? Não tenho certeza se ela é serva de Cristo ou não tenho a devida noção disso, mas parece que ela estava fazendo um trabalho social. Ele denigra a imagem dela, tentando destruir a família dela. Eu não vou falar a pessoa do mendigo, vou falar Satanás que estava na vida dele fazendo isso. Essa é a verdade. Não tem como correr disso aqui. E aí, após fazer isso, o pior veio depois. Por quê? Porque a população deu fama para ele. Muitos acessos ali, né, ao Instagram dele, né? Nem sei se ele tem Instagram, deve ter, mas eu sei pelas reportagens que ele virou famoso pelas redes sociais. E aí o que acontece? A grande decepção, né, de muitos crentes foi saber que muitos dos que deram fama para aquele mendigo, né, para aquele cidadão, eram crentes. Não, são crentes, né? Muitos são crentes. Isso é um comportamento vergonhoso. O povo de Deus tem que se comportar de forma diferente. Se você tem uma rede social, se você faz uso de mídias sociais, tente usar ela para o bem. Tente usar ela para alcançar pessoas para a fé em Cristo. Usar para dar fama para a Anitta, fama para o mendigo, fama para pessoas que não têm o menor caráter. Tá? Tem que tomar o devido cuidado com isso. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso daí, e o povo de Deus tem que saber se portar nesse tempo presente. Senão nós não somos mais igreja. Continuando então, no tópico 3, o título desse tópico é A Igreja e os Pecados Virtuais. E aqui vamos para o primeiro subtópico, é sensualismo. Olha aí já. Quero destacar essa parte que diz assim: a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais, mas a utilizam de forma pecaminosa. Tá? Então aqui, o primeiro desse aqui já é falando sobre sensualismo, né? Falando dos pecados virtuais. Então esse aqui é o seguinte: talvez esse aí seja o maior perigo das redes sociais, tá? Porque ela cria uma proximidade, uma facilidade de acesso ao pecado. Tá? Esse aqui é um grande problema das redes sociais, esse daqui. Esse, para mim, do meu ponto de vista, esse aqui é o maior perigo, né? Porque ela aproxima muito a pessoa, cria muita facilidade. Você imagina uma pessoa que sai do mundo por conta, se converte a Cristo, né? Ela sai do mundo, só que lá no mundo ela tinha um problema com o sensualismo. E Satanás sabe qual era o problema da pessoa, sabe qual é o ponto fraco. E aí ela vai e passa a usar redes sociais. Eu até faço uma comparação ali, que é uma pessoa que deixa o mundo e que tinha esses problemas, né, com o pecado, e ela vem para o reino de Deus, mas fica conectado sempre nas redes sociais, é semelhante a um ex-alcoólatra trabalhando num bar, porque ele deixou o alcoolismo
mas ele está ali ao redor de um montão de bebida trabalhando. Então, isso aí é uma realidade das redes sociais. A pessoa deixou o ambiente de pecado, mas por estar sempre conectado, ela está muito próxima ao pecado. E isso aqui, as redes sociais facilita muito o acesso ao pecado. Continuando, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte aqui também que diz, ó, contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Isso é óbvio, né? E o que acontece, irmãos? Muitos irmãos em Cristo, os irmãos que têm mais tempo de igreja aí sabem do que eu estou falando, muitos irmãos em Cristo, pastores, líderes cristãos, perderam ministérios, perderam família por conta do adultério facilitado pelas mídias sociais. A mídia social ela não é o que levou ele ao pecado. O que levou ele ao pecado foi a própria conduta dele. Tá? Mas a mídia, as redes sociais facilitaram. Isso aí, muitos irmãos não souberam lidar com isso e perderam seus ministérios. Tá? Não é que a pessoa tem que saber se ocultar, não. Mas a pessoa tem que entender que ela é um perigo. Então tem que saber se policiar, saber como usar. Tá? E eu até tive estava assistindo uma pregação uma vez, recentemente, não tem muito tempo, e o irmão falando na mensagem, falando que ele quer deixar de usar o Instagram, porque quando ele acessa, aí aparece ali fotos de mulheres semi-nuas para ele ali, ou nuas, sei lá, e por conta disso ele quer deixar. Ele falou isso na pregação. Só que quando ele não sabe quando ele falou isso, ele se condena ao falar isso. Por quê? Porque toda a propaganda das mídias sociais é regulado por algoritmos, regulado por inteligência artificial. Aí a pessoa vai aparecer para a pessoa o que ela acessa. Você deve saber disso, com certeza, você professor, você aluno, deve saber disso se você pesquisar sobre geladeira. Daí a pouco todas as suas redes sociais vai apresentar uma geladeira para você comprar, né? E aí, quando ele fala que toda hora aparece fotos sensuais para ele tá querendo dizer o quê? Que em algum momento ele estava acessando isso daí, não é verdade? E, infelizmente, a gente tem que concordar que o irmão lá foi infeliz no que falou, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Não é você ficar habilidoso e se esconder nas redes sociais para poder pecar, né? Não é isso. O que eu estou ensinando aqui é que você tem que saber o perigo dela. Então, o que tu tem que fazer? Regula horários para tu usar, tá? Evita colocar senhas, evita fazer coisas que a tua esposa não saiba nas redes sociais. Você, varoa, que é casada, aí você não pode ter suas senhas que o seu marido não saiba. Você, marido, não pode usar a rede social sem a sua esposa estar sabendo. É aquele caso de cada um com o seu cada um. Não existe isso, tá bom? Às vezes a pessoa acessa, aí ouve para o cônjuge não ouvir. Tem que tomar o devido cuidado com isso aí, tá bom? Redes sociais, os cônjuges, marido, esposa, os dois têm que ter acesso uma rede social do outro, porque senão você cria uma brecha para pecado, tá bom? Eu estou falando isso aqui porque o tempo todo vai vir tentação nas redes sociais para você, isso é fato, tá? Continuando então, vamos aí para o próximo tópico, subtópico, né, que é o narcisismo, e aqui eu vou passar um pouco rapidamente, porque o narcisismo, ele é a prática da autoadmiração, né? Esse subtópico que está falando disso, muitos têm essa conduta narcisista e muitos crentes, é de crentes que a gente está falando aqui, tá? Porque o mundo ele é assim, e alguns crentes eles copiam o mundo, tá? Então é o tempo todo fazendo foto, querendo mostrar o quanto é belo, o quanto é belo para o mundo, só que isso aí é um tipo de idolatria, não é verdade? Isso é um tipo de idolatria. E junto a esse comportamento tem um outro comportamento, que é um tal da futilidade. A pessoa fica fazendo foto de tudo que faz. Agora eu vou fritar um ovo. Isso é um comportamento fútil, um comportamento que não leva nada a lugar nenhum,
tá? Isso aí é uma coisa também que os crentes têm que tomar o devido cuidado. No subtópico, perdão, no tópico 4º, o tema é as mídias sociais e o ID de Jesus. Aqui vai falar agora de como usar essa ferramenta importante. Então tem o primeiro aí, ó, Seara Virtual. Quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Evidentemente que o id de Jesus inclui o espaço virtual. Tá? A gente pode aplicar ao espaço virtual. Tá? Então a gente tem que entender aqui o seguinte, os pastores, os líderes têm que saber ocupar esse espaço, tem que saber como utilizar, tem que saber usar essas ferramentas. Por quê? Muitos jovens hoje, adolescentes, têm mais facilidade nessa área. Então, se você souber utilizar isso, você pode até ganhar muitas almas. Espalhar convites, por exemplo, para virem ao culto. Todas essas coisas são válidas. Claro que não substitui o evangelismo, né? É apenas uma ferramenta a mais para se evangelizar. Espalhar cartazes, todas essas coisas são boas na utilização desse espaço virtual, para cumprir o ID. Aqui também quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades. Olha só que coisa interessante. A palavra trivialidade significa futilidade, né? São as coisas inúteis, coisas que não produzem nada, tá? E a gente vê irmãos que é o tempo todo colocando piadas para ali, para cá, enviando, repassando coisas que não edificam, coisas até perigosas às vezes, né? Fake news, né, por exemplo. Então, a gente vê isso o tempo todo. E muitos crentes fazem isso. São coisas inúteis, tá? Dentro das redes sociais que mais eu vejo divulgar coisas inúteis, acho que é o tal do TikTok. O TikTok, pelo menos o que eu vejo, né? De repente, eu não tenho essa rede social não, mas eu vejo muita gente utilizando. E o TikTok, a pessoa grava ali um vídeo, né? E aí é um vídeo, alguns dançam, alguns fazem alguma coisa, coreografia, sei lá, e acaba sendo uma coisa fútil, uma coisa inútil, né? Que não serve para nada. Aí fica a pessoa lá perdendo um montão de tempo de coisas que podia estar fazendo, investindo melhor no ao seu tempo no reino de Deus e na sua própria, seus próprios projetos. Continuando então, o 2 é pastoreio virtual, e aqui a gente já vai para o último tópico, né? O tema é pastoreio virtual. Separei essa parte que diz assim, ó, outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado, ao pastoreio. Né? As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Deve, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Tá? Aqui é o seguinte, por que ela é boa para o pastoreio? Porque o pastor ele pode ter mais acesso aos membros. Então ele pode pastorear seus membros até a distância. Claro que nada substitui o culto e os cultos de doutrina e tudo mais. Então, mas aí o pastor pode utilizar, criando grupos, né? Como é falado aqui nesse subtópico, criando grupos, acessando ali os irmãos pelos grupos, falando, dando uma mensagem para a igreja, ele pode colocar no grupo. Às vezes ele pregou numa igreja, pode colocar também aquele vídeo naquele grupo da igreja, e aí os irmãos serem edificados ali, tá? Ele pode ajudar, isso pode ajudar ele no pastoreio da igreja. É isso que esse subtópico aqui está ensinando, tá bom? E aqui é interessante, eu quero fazer um alerta para você que é pastor, você que é irmão está ensinando aí, o professor também um dia poderá ser um pastor de igreja, e é importante saber isso daqui. Se você tiver um grupo e ali você ficar o tempo todo corrigindo os irmãos, chamando atenção, dando bronca nos irmãos ali o tempo todo, investigando a vida dos irmãos por ali, muitos jovens e adolescentes, eles sabem ferramentas para poder bloquear o seu pastor ali. Então tem que tomar o cuidado. Tem como eles colocar no status alguma coisa e marcar lá o pastor para ele não poder acessar. Eu não pastorei igreja, mas eu já tive contato com muitos jovens, tá? E já vi que muitos deles fazem isso. Então tem que tomar, você que é pastor, tem que tomar o cuidado
Você cria um grupo da igreja ali, grupo de jovem, grupo de adolescente, você está dentro desses grupos, tem que tomar o devido cuidado ali para você não enfadar o grupo de um jeito que eles acabem te boicotando dentro do grupo. E aí perdeu a finalidade, né? A tua liderança espiritual deixa de acontecer, né? Então isso aqui é importante a gente saber, e aqui já vamos finalizar essa lição, tá? Eu quero que você tenha isso em mente. Você que é professor, ensine os seus alunos, tendo devida cautela com as redes sociais, o devido cuidado, tá? Vamos aí para essa conclusão. Aqui na conclusão você pode ler com a classe, né, a conclusão e fazer assim a correção dos exercícios. Isso aqui é muito importante, porque ajuda a massificar, tá? Você que é professor dessa parte de rede social, de repente você tem jovem, pode levar, trazer alguma coisa ali para a classe, algum exemplo que coisas que você já viu, falar um pouco de fake news, são coisas importantes, eu não estou tratando aqui nesse vídeo, né? Falar um pouco de comportamento nos grupos de WhatsApp, tudo isso aqui é muito importante, inclui, ajuda muito na aula, tá? Eu quero aqui agradecer você por estar aqui conosco até agora. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a família, seu ministério, que seja uma boa aula. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha, aí, o seu like no nosso vídeo, deixa um comentário aí pra gente e assim a gente vai seguindo aí, fazendo a obra de Deus, né, da melhor forma possível. Uma boa aula para você.